Você pode, meu amado e minha amada irmã, nunca ter a experiência de expulsar um demônio, ou nunca ter a experiência de orar por um enfermo e ele ser curado, mas se você tem a certeza da salvação, a esperança da vida eterna, isto é o motivo de nós alegrarmos-nos na presença do Senhor. Isto é motivo de glória, isto é motivo de aleluia, porque lá no céu, lá está o nome de João, de Pedro, lá está Jeremias, lá está o irmão Benjamim escrito nos céus, lá está o irmão Adriel, lá está a irmã Maria, lá está a irmã Josefa. Nós estamos registrados no cartório do céu. Hoje em especial é o culto, um dos cultos que eu mais gosto de estar presente, que é o culto de missões, este que é a razão de ser da igreja, uma das maiores finalidades do corpo, um dos trabalhos mais gloriosos da igreja de Cristo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 20. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eu vou ler o versículo 20 mais uma vez, e quando eu terminar de ler, você vai dar o glória mais gostoso que você trouxe para dar aqui nesta noite. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos livros dos céus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Podeis vos assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui na igreja, aconteceram algumas coisas por ordem, né? Podemos dizer que chegamos, fomos bem recebidos. O irmão Moisés, ele notou a nossa presença e veio logo nos receber, mas houve alguém que percebeu primeiro, correu na frente dele e nos saudou de um por um, e eu creio que nós já somos amigos. Cadê o meu amigo Benjamim? Aonde é que ele está? Ele está lá para frente. Eu acredito que nós já somos amigos. Eu fiquei feliz, nós ficamos felizes por esta calorosa recepção. Depois veio o irmão Moisés, e assim nós chegamos aqui muito alegres por isso. Também recebi ali na entrada da igreja uma bandeira que eu poderia escolher de algum país para adotar em oração. Eu achei isso aqui, irmãos, muito interessante, muito importante, e também muito parecida, muito propícia à mensagem que nós iremos pregar nesta noite. Eu vou guardar com muito carinho esta bandeira e não vou esquecer da noite deste dia. Aqui no texto que nós acabamos de ler, o final do capítulo 10 é o retorno
de 70 discípulos que haviam sido enviados. Enviados para quê? Para fazer missões. Para fazer missões. Nós estamos num culto de missões. Muitas vezes estamos participando de alguma coisa ou envolvidos em alguma coisa e às vezes não temos a dimensão daquilo que estamos envolvidos. Então, missões, de uma forma clara e objetiva, é fazer, cumprir aquilo que Jesus mandou. Inclusive, nós usamos 2 textos muito famosos, o final do capítulo de Mateus e o final de capítulo de Marcos, a qual nós intitulamos de a grande comissão. Naquela ocasião, Jesus comissiona os discípulos, Jesus comissiona a igreja para fazer a sua missão, fazer discípulos, pregar o evangelho, batizar os discípulos, ensinar as coisas que ele próprio havia ensinado pessoalmente aos seus discípulos, repassar para as outras pessoas. Estes 2 textos, o final do 28, capítulo 28 de Mateus e o final de Marcos, são os textos mais famosos, tem João também, Lucas também, que falam a respeito da grande comissão. Mas a grande verdade é que em todo o evangelho nós vamos ver Jesus fazendo menção àquele trabalho que ele mesmo estava desempenhando, aquele trabalho que ele mesmo estava realizando. Jesus chamou discípulos para si, para fazer uma grande obra, para pregar o evangelho. Quando Jesus começa a pregar boas novas de salvação, a trazer um ensino que não era somente um ensino para a vida, que não era somente um ensino rabínico, mas era um ensino que tinha autoridade. Quando Jesus começa a ensinar e a operar sinais e maravilhas, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando os mortos e operando coisas extraordinárias, ele estava sendo visto por perto e acompanhado por perto por várias pessoas. Pessoas que estavam ali para ouvir a palavra, pessoas que estavam ali para receber algo da parte de Deus, para ser curadas, pessoas que estavam ali para o julgar, pessoas que estavam ali por curiosidade, e também pessoas escolhidas exclusivamente para acompanharem Jesus por onde ele fosse, para a Judeia, para a Galileia, para a Samaria, para a Síria, aonde Jesus ia, havia pessoas que acompanhavam Jesus. Essas pessoas são muito conhecidas de nós agora. Ali havia Maria Madalena, algumas mulheres que serviam a Jesus, e havia também os seus apóstolos, e eles eram 12 homens separados por Jesus para o acompanharem, para serem facilitadores da obra que ele estava realizando, mas também para serem aprendizes. Quando Jesus passa pouco mais de 2 anos com estes homens, eles já estavam um pouco preparados, um pouco moldados. Eles já estavam fazendo 2 anos de uma faculdade espiritual. Aqueles homens, eles foram pegados, assim como se corta uma árvore, uma árvore grossa, e você vai trabalhar aquela árvore para tirar madeira, para fazer um móvel. Aqueles homens estavam como árvores, cheio de galhos, cheio de, podemos dizer caroço, não sei como é que diz o nome exatamente, cheio de defeitos. Mas quando o carpinteiro ele pega aquela madeira, ele vai tirar casca por casca, vai passar por vários processos, passa na motosserra, depois passa numa serra planadeira e tudo, até ficar apto. Aqueles homens eles foram pegados ali. Um era pescador,
o outro era coletor de impostos, o outro era zelotes, o outro era qualquer outra coisa, menos estar envolvido. Jesus não pegou pessoas capacitadas, Jesus não pegou pessoas que tinham grande conhecimento da palavra de Deus. Jesus pegou homens que estavam ali cheios de defeitos, cheios de problemas em sua personalidade, problemas em seu caráter que precisavam ser trabalhados. Agora Jesus, ele trabalha 2 anos operando, pregando, fazendo tudo aquilo acompanhado, para que eles pudessem aprender e se tornarem discípulos dele mesmo. Então, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, nós vamos nos deparar com um capítulo que mostra que Jesus enviou esses 12 discípulos para pregarem, fazerem discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para operarem milagres. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que quando ele separa esses 12 e envia para fazer missões, ele diz para eles: vocês devem ir fazer isso que eu estou mandando, mas vão primeiro à casa de Israel. Eles não deveriam ir a outras nações, eles deveriam pregar para a casa de Israel. E quando eu me deparei ali na frente, com aquele monte de países ali que estavam diante de mim, eu tive que pensar muito rápido para escolher, e eu escolhi o Brasil. E eu parabenizo quem escolheu outros países, quem escolheu Japão, Estados Unidos, outros países, ou então talvez países da África. Foram escolhas, mas às vezes nós temos que ver qual é a prioridade. Às vezes nós nos preocupamos com pessoas que estão morrendo lá do outro lado do mundo, sofrendo do outro lado do mundo, mas o nosso vizinho às vezes está sofrendo sem Jesus, morrendo sem Deus na vida, descendo para o inferno, e nós não fazemos nada. E Jesus diz para ele, ensina um dos primeiros princípios a respeito de missões: prioridade. Aqueles 12 discípulos foram enviados para a casa de Israel. Agora, neste capítulo 10 de Lucas, que nós acabamos de ler, Jesus, ele escolhe agora 70 discípulos. Não era somente aqueles 12 homens mais íntimos, mais próximos de Jesus. Eram 70 discípulos que também acompanhavam o ministério de Jesus. E quando Jesus envia eles para fazer a mesma coisa que os 12, com uma diferença, que eles deveriam ir a todos os lugares. Não era mais limitado à casa de Israel, eles poderiam ir para a Galileia, para a Judeia, mas poderiam também ir para a Síria, poderiam ir para qualquer outro lugar que eles escolhessem. Porque quando nós falamos de missões, missões também ela não está restrita, ela é abrangente. Missões, aleluia, louvado seja Deus, missões ela não deve ter os olhos voltados somente para quem está próximo, somente para quem é da igreja, somente para quem é afastado da igreja. Não, nós também devemos olhar para todos, porque missões é abrangente. O povo de Israel era a prioridade, mas a salvação era para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Agora reparem, amados irmãos, que Jesus enviou 70 discípulos. Muitos deles estavam desde o começo com Jesus, outros há pouco tempo. Alguns ouviram algumas palavras de Jesus e já foram enviados para o campo para fazer missões. Quando nós pensamos em missões, às vezes a gente pensa que tem que fazer, e é importante que faça, nada contra, mas a gente limita o agir de Deus, o operar de Deus. Pensa que eu só posso fazer missões se eu fizer 4 anos de faculdade de teologia, que eu só posso fazer missões se eu concluir até mesmo o 3º ano do ensino médio, que eu só posso fazer missões se eu tiver uma determinada condição financeira, que eu só posso fazer missões se eu tiver uma boa oratória, que eu só posso fazer missões dependendo da minha raça, dependendo da minha cor, dependendo se é homem ou se é mulher.
Não, a Bíblia está dizendo que Jesus ele enviou 70 discípulos. O que isso significa para nós nesta noite? É que você aí mesmo que está sentado nessa cadeira, você é convidado hoje para fazer missões, para desbravar, para levar o Evangelho às 4 nações. Às vezes a gente quer limitar o operar de Deus através da nossa vida. Gideão, quando ele se deparou com a missão que ele deveria fazer para Deus, a primeira coisa que ele disse: eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou uma das famílias mais pobres que existe aqui em Israel. Quando Moisés foi confrontado diante daquela missão que ele deveria realizar, a primeira coisa que ele diz: eu sou um homem de duros lábios, eu tenho dificuldade de falar. A primeira coisa que Jeremias falou quando ele foi confrontado a fazer a obra de Deus, ele disse: eu sou somente uma criança. Deus está dizendo: não importa quem você é nesta noite, o que importa é que Ele te escolheu, o que importa é que Ele te chamou, o que importa é que Ele te ama. Não importa a forma como a sociedade te vê, o que importa é que Deus te vê nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Deus te vê nesta noite, Ele está te chamando, e é para fazer a obra, é para pregar o Evangelho, e é para fazer a diferença nesta terra. O segundo tópico desta mensagem: Jesus ele dá princípios para a obra missionária. No início do capítulo 10, quando nós vamos ler as primeiras instruções, Jesus não estava somente ensinando o que eles deveriam fazer. No decorrer de 2 anos eles aprenderam o que deveriam fazer. O que Jesus estava passando para ele eram princípios, e um desses princípios que resume tudo o que Jesus falou é: de graça recebeste, de graça daste, de graça dê. Você recebeu de graça, você tem que fazer de graça. O ministério evangelístico, o ministério de pregação, o ministério até mesmo de louvor, porque com louvor se faz missões, o ministério de contribuir, o ministério de orar, ele não deve ser uma mola propulsora para nós nos autopropagarmos, para nos titularmos o melhor, para nós fazermos de nós mesmos algo importante, algo grande. Não devemos fazer do ministério evangelístico. Isso, quando eu falo ministério evangelístico, eu não estou falando de cargo, eu estou falando da missão que nós temos, cada um de nós pessoalmente, de pregar o evangelho, de evangelizar, de testemunhar. Isso não deve ser algo para nós agariarmos riqueza, para nós agariarmos fama, para nós agariarmos um nome grande, um nome famoso, como alguns maus exemplos fazem. Não, mas quando os discípulos, eles vieram até Jesus retornando das missões, eles não se engrandeceram, eles não se acharam famosos, eles não se acharam grande coisa não, mas eles se alegraram dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam, em teu nome nós oramos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós operamos maravilhas. O teu nome é o nome que é louvado, é o nome que é adorado, é o nome que é exaltado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Há uns anos atrás no Brasil se falava muito de uma determinada igreja. Aquela igreja ela era exaltada, aquela igreja ela era falada, a igreja que mais cresce no Brasil, a igreja que está explodindo nos 4 cantos. O líder, ele tinha local numa placa na frente de cada igreja, ali estava, não era nem o nome de Jesus, mas era a imagem do líder da igreja. E hoje nós vemos que o grande resultado foi a sua ruína.
já não tem a fama que tinha antes, já não tem a riqueza que tinha antes. Por quê? Porque não trabalhou, aquela pessoa não trabalhou para a glória do nome de Jesus, mas trabalhou para a glória do seu próprio nome, da sua própria organização, da sua própria igreja. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele nos deu o princípio na obra missionária: fazer de graça, dar de graça, fazer para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Agora, no versículo especialmente que nós lemos, diz que os discípulos retornaram com alegria. Se não, retornemos ao texto, versículo 17. Voltaram, pois, os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Isto, amados irmãos, é muito fácil de nós compreendermos, é muito fácil de nós entendermos que aqueles homens estavam alegres. Porque estavam alegres? Porque viram Jesus fazer coisas maravilhosas, viram Jesus abrir os olhos aos cegos. Isto, quando acontecia, chamava a atenção não somente da região que Jesus estava pregando, mas chamava a atenção pessoalmente de cada um dos discípulos. Imagine só você andando com Jesus, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus ensinar maravilhas a respeito do reino dos céus. Agora imagine só, alguém chega próximo de Jesus, sem ver, sem enxergar, e Jesus, por uma simples palavra, aquela pessoa que não viu a vida toda, ele passa a ver. Uma mulher que passou 12 anos sofrendo com uma doença, sofrendo com um fluxo de sangue, agora por simplesmente tocar nas vestes de Jesus, aquela mulher, ela é curada. Isto alegraria e encheria de prazer dos céus, de alegria dos céus, qualquer pessoa que estivesse junto com Jesus, glorificaria a Deus, se alegraria, se encheria de prazer, se encheria de felicidade. Aleluia! Eu só de ver, só de ouvir esta palavra, isto que aconteceu, meu coração já se enche de alegria. Louvado seja Deus, que dirá estarmos presentes ali quando Jesus fazia. Agora eles estavam vivendo, amados irmãos, uma experiência também gloriosa, uma experiência poderosa. Não era somente Jesus operando, mas a partir daquele momento, era Jesus operando através deles. Quando eles mandavam, os demônios saíam no nome de Jesus. Quando eles falavam, os enfermos eram curados no nome de Jesus. Quando os discípulos viram que eles estavam realizando estas coisas, o seu coração se encheu de alegria e eles se jubilaram, e eles se alegraram por aquilo que estava acontecendo na vida deles e através da vida deles. Então eles vieram com grande prazer dizer para Jesus os milagres, contar os testemunhos, contar como eles estavam alegres pelo que estava acontecendo. Agora, para a surpresa deles, Jesus, ele diz uma palavra contrária às suas expectativas, uma palavra contrária à sua expectativa. Jesus, ele ficou feliz por isso? Ficou, mas Jesus disse para eles: alegrai-vos antes, por ter o vosso nome escrito no livro dos céus, ter o seu nome arrolado ou escrito nos céus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia.
Louvado seja Deus. O que Jesus estava dizendo, amados irmãos, é que isto é bom. Orar por um enfermo e ver aquele enfermo se levantar é bom. Expulsar demônios é uma coisa boa, necessária, importante, mas não é tudo, mas não é o principal, mas não é a prioridade. Jesus disse antes, alegrai-vos, ou seja, isso aí é importante, mas eu vou dizer agora algo que é ainda mais importante, algo que realmente é uma alegria, é um motivo de se alegrar. Você pode, meu amado e minha amada irmã, nunca ter a experiência de expulsar um demônio, ou nunca ter a experiência de orar por um enfermo e ele ser curado, mas se você tem a certeza da salvação, a esperança da vida eterna, isto é um motivo de nós alegrarmos-nos na presença do Senhor. Isto é motivo de glória, isto é motivo de aleluia, porque lá no céu, lá está o nome de João, de Pedro, lá está Jeremias, lá está o irmão Benjamim escrito nos céus, lá está o irmão Adriel, lá está a irmã Maria, lá está a irmã Josefa. Nós estamos registrados no cartório do céu. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Eu conheço pessoas que, amados irmãos, até hoje nunca tiraram o documento. O seu nome é conhecido, mas não é registrado. Se você for no cartório, lá você não vai encontrar o nome dele. Mas se esta pessoa tiver a salvação, tiver este Jesus que nós servimos em sua vida, ele nem precisa se preocupar, porque é certeza que lá no céu estará registrado o seu nome. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. E por que, amados irmãos, porque é tão importante no contexto de missões isto que Jesus falou? Porque é tão importante, porque na verdade sinais e maravilhas chamam a atenção, sinais e maravilhas despertam movimento, sinais e maravilhas podem até fazer uma pessoa famosa, mas não garante a salvação, não garante a vida eterna. Jesus disse que naquele dia muitos chegarão diante dele, dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos os enfermos. Mas para a surpresa deles, Jesus dirá: eu não vos conheço, eu não vos conheço, eu não vos conheço. Isto significa que Deus ele pode usar, Deus ele pode operar através da vida de alguém, e isto é motivo de nós nos preocuparmos em que Deus nos use e fazermos o possível, e orarmos, e buscarmos, e clamarmos, porque é bom demais quando Deus usa-nos para fazer a sua obra. Mas Jesus estava dizendo que a nossa maior preocupação é de nós termos a certeza da nossa salvação, é de nós termos a alegria da nossa salvação, é de nós termos a esperança da nossa salvação. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que têm esperança
de ganhar na loteria, outros têm esperança de comprar o carro dos seus sonhos, outros têm esperança de alcançar aquele cargo pretendido, outros têm a esperança de fazer a sua casa dos sonhos, mas o crente salvo, a sua primeira esperança é como diz o hino da harpa: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. E por que Jesus estava dizendo isso? Porque no contexto da obra de Deus pode haver desistência, pode haver traição. Judas foi um homem também usado como os 12, foi usado por Deus para fazer grandes coisas, mas não obteve a sua salvação, não alcançou a salvação da parte de Deus, não. Mas nós, amados irmãos, a nossa prioridade, ela tem que ser missões, mas a missão com uma vida espiritual estruturada, firme, uma certeza da salvação. Não adianta nós somente sairmos pregando a respeito que Jesus foi preparar lugar, não adianta nós somente sairmos dizendo que Jesus preparou um céu de glória, se nós não temos a certeza que iremos para lá. Mas a nossa prioridade, a nossa maior certeza, a nossa maior convicção tem que ser que nós vamos morar no céu. Aleluia, 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 louvado seja Deus, aleluia. Nós temos que dormir sonhando com o céu, imaginar entrando naqueles portões de ouro. Ah, amados irmãos, esta vida que nós vivemos aqui, esta trajetória que nós estamos passando aqui na terra, ela é tão dura, ela é tão difícil, ela é tão ruim, que as pessoas que não têm esperança, elas mesmo tiram as suas próprias vidas, como hoje lá em Bacuri, um homem tirou a sua vida por causa, vamos supor, de algum sofrimento, alguma depressão, algum problema de ansiedade, uma vida sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto não é vida. Viver aqui na terra, pregar o evangelho, se sacrificar pela obra de Deus e não ter esperança e a certeza que vai morar no céu, isso não é vida. Jesus estava alimentando dentro do coração dos discípulos aquilo que era mais prioritário. Jesus disse para eles: nem é a minha presença física, mas é a certeza da salvação. E por que Jesus disse isso? Jesus diz no Evangelho de João que ele iria os deixar por um período de tempo, por um momento, iria deixar os seus discípulos, e eles se entristeceram por isso, eles ficaram tristes por isso, mas Jesus, para revigorar a esperança em seus corações, Jesus disse: eu vou, mas eu vou para vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós, para vos buscar, para levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode passar o que passar na obra de Deus, você pode passar o que for nesta trajetória aqui na terra, nesta caminhada cristã, mas, amados irmãos, quando você chegar lá no céu, a despeito de tudo que sofreu, a despeito das pedradas, e os discípulos poderiam falar muito bem disso, contar suas experiências, a despeito dos chicotes,
a despeito dos espinhos, a despeito das prisões, a despeito das perseguições, a despeito dos julgamentos, a despeito das afrontas, mas lá no céu, eles vão dizer assim: valeu a pena passar por tudo isso, valeu a pena nós esperarmos, valeu a pena nós vivermos o que estamos vivendo, porque quando nós chegarmos lá no céu, Jesus ele vai enxugar dos nossos olhos todas as... aleluia, aleluia, Jesus vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas, Jesus vai enxugar o teu pranto. Imagine, meu irmão, você entrando ali no céu, atravessando aqueles portões de ouro, agora você se depara com uma figura olhando nos teus olhos, você reconhece os cravos, você reconhece as marcas, você reconhece as vestes, você percebe, é Jesus. Agora você dá aquele abraço nele, agora você recebe o conforto, agora você tem a certeza de que tudo valeu a pena, de que tudo valeu a pena. Aleluia, é isso que nos espera, é isso que nos aguarda. Louvado seja Deus. É por isso, amados irmãos, que este é o maior motivo de alegria, e eu estou alegre hoje, não é somente por estar aqui, não é somente por tudo que Deus tem me agraciado, mas é pela sua misericórdia na minha vida, de ter me chamado, de ter me escolhido. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te amou, Ele te ama, Ele te amou. O mundo pode te desprezar, mas você tem uma certeza que Jesus te ama, Ele te escolheu, e você está aqui hoje, não é por acaso. Se você esquecer tudo que eu preguei hoje, não tem problema, mas você tem que gravar no seu coração que Jesus, Ele te ama, Ele te escolheu para Ele, você é dele, e ninguém te toma dele, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém nos separa, ninguém nos separa, ninguém nos separa. O diabo pode até tentar, as perseguições, a tribulação, aquele vizinho que te persegue pode até tentar, mas ninguém te separa do amor de Deus. A doença não te separa, a pobreza não separa, a fome não separa do amor de Deus. Ele nos ama, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Aleluia. Agora é a nossa vez, agora é a nossa vez de levarmos o seu amor, agora é a nossa vez de levarmos esta mensagem. É isto que significa missões, é nisto que se resume missões: fazer com que outras pessoas também vivam esta vida, vivam esta salvação, vivam esta experiência. Leve o evangelho, leve o testemunho de vida, leve para o teu vizinho, leve para os teus parentes, não despreze ninguém. Jesus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas. Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.